Gente bonita, boa noite. É uma alegria estarmos de volta nesse encontro. Esse encontro que surgiu desse grupo de amigos desde a década de 80. E é sempre um privilégio a gente ter esse momento de bate-papo, de conversa. Às vezes nós temos um tema para a conversa e às vezes a nossa conversa não tem tema. Mas hoje eu optei em conversar com vocês a respeito do desamparo humano. E essa é uma ideia interessantíssima que perpassa várias ciências. A filosofia, como mãe de todos os saberes, tem falado muito sobre o desamparo humano. Vários filósofos, vários pensadores e pensadoras têm discutido essa ideia do desamparo. E na psicologia também, na psiquiatria, na religião, em vários aspectos, essa temática tem sido discutida. Mas hoje eu vou centrar minha conversa com vocês em dois pensadores básicos e alguns outros vão girar no entorno, mas eu vou citar dois inicialmente. O primeiro deles é um dinamarquês que foi filósofo, teólogo, um cara muito profundo no pensamento humano, chamado Søren Kierkegaard. Kierkegaard, ele foi um estudante de teologia, filho de pastor, foi até o seminário no seu campo na busca de saberes, e no seminário, aprofundando no conhecimento da teologia, ele também conheceu o intestino político da religião que ele fazia parte. E aí ele gera uma grande decepção, porque conhece muita coisa desonesta que estava acontecendo nos bastidores institucionais. E aí ele começa a escrever, se revolta sobre isso, abandona o estudo teológico, e ele escreve uma frase que ficou famosa. Se essa liderança e se esses bispos irão para o céu, eu não quero ir para esse céu. E aí ele se revolta com tudo isso e passa a ser escritor e um pensador profundo. E aqui eu trago dois textos de Søren Kierkegaard, que são Angústia, que basicamente é uma referência sobre o estudo da ansiedade. Então, você que já passou por ansiedade e tem parentes ansiosos, valeria a pena você ler esse texto de Kierkegaard, Angústia. E o segundo texto, que eu também vou me referir, é O Desespero Humano. Esse texto também é muito rico, muito profundo, sobre a condição humana ser a condição de desespero. Isso é muito sério e Kierkegaard toca nessa temática com muita profundidade. O segundo pensador que eu trago para nós é Freud. Freud escreveu muito e a vida de Freud é um divisor de água na busca do conhecimento humano e do saber humano na história. E escreveu vários textos, mas eu vou mencionar apenas um, para que você também possa o ler e conhecer a ideia que eu também vou expor aqui, que é o mal-estar da civilização. Freud percebeu, a partir do seu consultório, que ele inclusive é o pai da psicanálise, no seu consultório e na leitura do seu tempo, Freud percebeu que o grande drama experimentado pelos humanos da sua época tinha a ver também com a sociedade em que eles estavam inseridos. Ou seja, era um mal-estar de uma sociedade e não apenas de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. Na verdade, queridos e queridas, todos os seres humanos, desde que os humanos são humanos, vivem o que eu chamo de desamparo. Ou seja, todos nós experienciamos o desamparo. E a ideia é tão séria que do útero ao túmulo nós viajamos em desamparo. A coisa é tão séria que não é opção. Não é opção de um povo, não é opção de uma sociedade, não é opção de uma raça, não é condição social, não tem a ver com nada nem ninguém. Ou seja, todos os seres humanos são pessoas em desamparo, desde o útero ao túmulo. Agora entenda o seguinte: o primeiro momento em que nós vivemos o maior amparo da vida foi exatamente no útero. O útero foi o melhor lugar que já vivemos até aqui. Nunca fomos tão amparados, tão supridos,
tão nutridos, tão bem cuidados como nós fomos no útero. Só que a má notícia é que a boa vida acabou. Em torno dos 9 meses, nós fomos expulsos do paraíso. E de lá para cá, estamos experienciando o desamparo. E esse desamparo é condição, não é opção. Os animais inferiores, inclusive, vivem a experiência do desamparo, só que eles não sabem disto. Os seres humanos são os únicos animais que sabem que existem. E que, sabendo que existem, também sabem que deixarão de existir. E essa é a grande crise humana, porque o cachorro existe e não sabe que vai deixar de existir. O ser humano existe e sabe que vai deixar de existir. Daí a sensação do desamparo. Os animais inferiores vivem essa experiência e nós chamamos de cadeia alimentar, ou seja, é bicho comendo bicho e cada animal inferior na cadeia alimentar lutando para sobreviver dos seus predadores de alguma forma, construindo alguma proteção, construindo algum amparo, mas de uma forma ou de outra, cada animal vive a sua experiência de desamparo. Os humanos também somos assim. E aqui eu quero trazer a figura do Éden exatamente como a figura do útero materno. E é interessante, porque quando o texto sagrado dos cristãos, que nós chamamos de Bíblia, trouxe para nós a figura do Éden, ela diz que o Éden era boa vida, lugar lindo, jardim maravilhoso, plantas frutíferas por todos os lados, água cristalina, tudo tranquilo, e chega o momento que o homem é expulso do jardim. A mesma figura do útero. Vivíamos ali em proteção, mas fomos expulsos. E após a expulsão, não tem mais o que fazer. É a luta pela sobrevivência, do suor do teu rosto comerás o teu pão, e aí nós temos a existência como batalha, como luta e como permanente desamparo. Então, o útero e o Éden como figura muito similar na existência humana. Quando nascemos, fomos expulsos do nosso Éden, nós encontramos na mãe a pessoa que mais nos amparou na vida. E aí nós temos o ato de mamar, o carinho da mãe, o colo da mãe, a pele da mãe, a voz da mãe e a presença da mãe é tanto que a criança tem na mãe uma simbiose. Ela pensa que ela e a mãe são a mesma pessoa, o mesmo ser. Mas quando a criança vai se desenvolvendo um pouco mais, ela passa também pela situação do desamparo. Ela chora, ela grita com medo do escuro, ela grita com fome, ela se desespera em alguns momentos. Então, o desamparo já abraça o humano ao nascer. E de lá para cá, nós vamos desenvolvendo essa realidade em nossa vida. Inclusive, nós que estudamos o comportamento humano, sabemos que o desamparo é a grande causa dos transtornos mentais em pessoas saudáveis. É exatamente porque somos desamparados, nós desenvolvemos a ansiedade, por exemplo, desenvolvemos a depressão, o pânico, as fobias de um modo geral, as compulsões, e assim vai, porque nós somos desamparados e buscamos em alguma coisa o nosso amparo. A condição humana é essa. Inclusive, a nossa primeira grande busca de amparo, que os psicanalistas chamam de vício, foi a chupeta. Então, a chupeta foi o nosso primeiro vício na existência humana. E de lá para cá, nós desenvolvemos várias outras buscas de amparo também com o nome de vício. As drogas, de um modo geral, são buscas de amparo. A busca por ganhar dinheiro e ter segurança é uma busca de amparo.
A busca de construir uma boa casa que o proteja é uma busca de amparo. As compulsões, de um modo geral, é uma tentativa de suprir um desamparo absurdo da existência humana. E aí eu menciono várias compulsões: compulsões por acúmulo de coisas, compulsões por comida, compulsões sexuais, compulsões por jogos, vários tipos de compulsões que nada mais são do que buscas de amparo para o elemento humano. Mas a má notícia que eu tenho para nós hoje é que nada nos ampara. Inclusive, só os humanos constroem um amparo que nenhum outros animais fazem, que é o altar de adoração. O ser humano é o único ser que adora. E isso nada mais é do que uma busca de amparo. E aí nós temos as multiplicidades de religiões na história dos homens. Cada grupo buscando o seu contexto religioso para construir o seu amparo. Aqui no Brasil, nós temos inúmeras manifestações religiosas que são exatamente a busca de amparo. Nós temos as religiões de matrizes africanas, onde tem os seus rituais, as suas oferendas, os seus patuais, os seus fechamentos de corpos, os seus despachos na encruzilhada, tem os seus atos de fé para proteger a minha vida, para resolver os meus problemas. Essa é uma busca de amparo. Nós temos no espiritismo kardecista, por exemplo, a busca de amparo na esperança, e eu cito uma situação específica, que é conversar com o meu morto e saber que ele está ali manifestando comigo e conversando comigo. A esperança da reencarnação é uma esperança de amparo para o desespero da minha vida. Então, eu não preciso me desesperar tanto porque eu vou me reencarnar. O cristianismo, em suas mais diversas vertentes, seja ela católica, evangélica, protestante, neopentecostal, e vai por aí, todas buscando também essa noção de amparo. Em seu livro sagrado, nós temos vários momentos onde estão escritos a possibilidade do amparo espiritual através daquilo que os cristãos chamam de Deus, ou Yahvé, ou Javé. Então, as religiões, de um modo geral, estão vivendo esta realidade, a promessa do amparo. E aí, na Bíblia, nós temos várias promessas a respeito disso. Por exemplo, eu me lembro do Salmo 46, que diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ou seja, em dado momento da história, eu me angustio, porque a angústia faz parte da condição humana. E nessa situação de desamparo, eu busco um amparo, seja na espiritualidade, seja na religião, seja em tantas outras manifestações que nós temos na vida, porque o desamparo é condição. Jamais chegaremos a um momento em que eu serei absolutamente amparado e não mais a angústia humana me alcançará. Porque o desespero, conforme Kierkegaard, é uma realidade humana. Então, todos os humanos, em dado momento da vida, se desesperam. E isso aqui não tem remédio, não tem cura, não tem solução. Ou seja, nada resolve em definitivo a condição de desamparo do humano. De vez em quando, eu e você desesperamos da existência. E essa questão do desamparo tem explicações. Por exemplo, no cristianismo, o ser humano é chamado de pecador. E pecador nada mais é do que um ser em desamparo. Nas ciências humanas, de um modo geral, nós temos outros nomes. Por exemplo, o ser humano é um ser limitado, ou seja, tem uma data de entrada e tem um limite na existência em que ele vai desembarcar da nave mãe, que é o planeta Terra. Nós vamos sair dessa nave. Outra ciência chama o ser humano de um ser finito.
Então, nós somos seres finitos. Iniciamos, temos um meio e temos um fim. Alguns têm um fim ao nascer. Alguns passam ainda alguns meses, outros alguns poucos anos, outros passam muitos anos. Nessa semana agora, nós tivemos a morte do homem mais velho desta geração, com 127 anos. Viveu muito, mas teve que desembarcar da Terra, porque a condição humana é uma condição finita. A psicologia gosta de definir o humano como um ser imperfeito. É condição. Então, seja imperfeito, seja finito, seja limitado, seja pecador, a condição humana é essa. E não há como nós mudarmos esta condição. Então, a primeira ideia que eu quero deixar bem clara para você é que o desamparo humano é condição dos humanos. E aqui eu queria citar alguns exemplos clássicos de manifestação do desamparo. E eu quero começar com o maior humano que já viveu no planeta Terra, que foi Jesus. E Jesus foi definido por um pesquisador da psicologia chamado Jung, e ele disse que Jesus é o arquétipo perfeito do ser humano saudável. E esse ser humano, que é arquétipo perfeito do ser humano saudável, em dois momentos que eu destaco aqui, ele manifestou o desamparo. O primeiro deles, quando ele reúne seus amigos, que nós chamamos de apóstolos, e ele disse: a minha alma está angustiada até a morte. Isso é desamparo. Ele teve a experiência do desamparo na sua vida, que é a angústia de saber que morreria. E isso é terrível para a vida humana. O Covid hoje trouxe isso de forma muito clara para os humanos. Ainda bem que temos vacinas, porque hoje está muito leve. Vários pacientes meus manifestaram nesses últimos 15 dias a contaminação pelo Covid, mas todos leves, porque todos vacinados. Então, esse é o drama da nossa geração. Mas, em segundo lugar, eu destaco um momento na vida de Jesus em que ele está crucificado, e ali foi o momento de maior desamparo da sua vida, quando ele gritou no desamparo. E ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Então, o desamparo está presente nos humanos, inclusive no maior humano que já viveu entre nós. Eu trago também a figura de Elias, grande homem da história judaica, em um momento de grande vitória do seu ministério, quando ele chega para 400 líderes religiosos e tem aquele desafio dos novilhos e da água e do fogo e todo aquele negócio, e uma mulher, a rainha daquele reino, mandou um recado para Elias. Ele disse: você venceu todos os profetas de Baal, mas hoje eu vou cortar o seu pescoço. E sabe o que aconteceu com Elias? Fugiu, entrou numa caverna e pediu para si a morte. Sabe o que é isso? O desamparo. Nos sentimos grandes, poderosos e fortes em dado momento. Em outro momento, o desamparo nos abraça e nós nos sentimos as mais frágeis das criaturas. O suicídio é a saída última para o desamparo humano de muitas pessoas. E eu, como profissional da psicologia, infelizmente tenho presenciado o suicídio, a angústia humana daqueles que ficam com a experiência de um paciente que se suicidou. Então, o desamparo é cruel na vida humana, naqueles que ficam e naqueles que buscam no suicídio uma saída para o desamparo humano. Davi, o grande rei de Israel, um dia ele disse: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Esse é um grito do desamparo humano. Jeremias, também um profeta judaico, amaldiçoou o dia em que nasceu, dado o desespero que ele estava vivendo naquele momento social da sua história. Ao longo da caminhada dos homens sobre a terra, gente bonita,
filósofos, reis, imperadores, monarcas, príncipes, governantes de um modo geral, pessoas simples, pessoas cultas, pessoas ricas, pessoas pobres, têm experimentado o desamparo. É clássico em nossa política brasileira a expressão de Getúlio Vargas: saio da vida e entro para a história, e dá um tiro na cabeça. Desespero e desamparo humano na existência de um líder. Francisco Otaviano, grande pensador brasileiro, escreveu um poema que ficou conhecidíssimo de todos nós, e nós já o repetimos tantas vezes, e ele denominou de Ilusões da Vida. E ele disse: quem passou pela vida em brancas nuvens e em plácido repouso adormeceu. Quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi aspecto de homem, não foi homem, só passou pela vida e não viveu. Essa é a grande realidade dos humanos, gente. Em determinada situação, nós enfrentamos o desamparo. Nasceu, vai enfrentar o desamparo. É o desemprego, é o divórcio, é a solidão, é nunca ter casado, é ter casado e não saber o que fazer com esse casamento, é o filho que não nasceu, é o bebê que não veio, é o filho que morreu, é a morte que se aproxima, é o pai na UTI, é a esposa que está numa situação de angústia imensa, numa enfermidade, e o marido experimenta o desespero e os filhos. Ou seja, em dado momento da nossa travessia existencial, todos experimentamos o desamparo. Então, a primeira ideia que eu quero deixar para você pensar é que desamparo é condição humana. Todos experienciamos o desamparo. Segunda ideia que eu quero colocar para vocês é que eu e você precisamos aceitar a condição de desamparo. Não precisamos e não deveremos e não ganharemos a briga contra o desamparo. A melhor coisa que eu tenho encontrado em minhas pesquisas, no meu trabalho no consultório e na minha própria vida, é aceitar a realidade de que vivemos em desamparo. Isso é fundamental para a vida. Você aceitar a condição. Não tem jeito. Você é um ser em desamparo. E isso não é aceitar para conformar e dizer Deus quis assim, a vida é assim. Mas essa aceitação, gente, vai pacificar sua mente para aceitar algo que Freud disse com muita profundidade. Ele disse que para a dor de existir não tem remédio. Vou repetir. A dor de existir não tem remédio. Você pode buscar qualquer solução que você quiser, mas a dor de existir continuará pulsando, inquietando, doendo e angustiando a sua existência periodicamente. Por isso, eu sugiro, e eu tenho feito isso com a minha vida, que você aceite a condição humana. A condição humana é essa mesmo. Somos pecadores, somos finitos, somos limitados, somos imperfeitos. E nada que façamos altera esta condição. E esta condição é tão drástica que seremos entregues aos vermes ou ao fogo para aqueles como eu, que não desejam ser comidos por vermes. Eu quero virar churrasco. Então, diante desta compreensão, isso é condição humana, não tem jeito. A nossa vida está caminhando para este fim. E eu preciso aceitar isso para viver o dia de hoje e gostar de estar vivo e amar a vida, porque isso é fundamental. Então, veja, a primeira ideia é que o desamparo humano é condição. A segunda ideia é que eu preciso aceitar e não brigar com isso, porque a condição humana não tem jeito. Ela é irreversível. Nós vivemos o desamparo e precisamos aceitar. E a terceira ideia, que eu quero também pensar com você, é que eu e você precisamos reconhecer
a competência humana de vivermos o desamparo. Isso aqui é muito sério para mim e é o caminho da solução para o problema do desamparo. Se por um lado eu sou desamparado, se por outro eu preciso aceitar a condição para pacificar minha mente. Em terceiro lugar, eu preciso reconhecer que, como humano, eu tenho condição de saber que existo e que vou deixar de existir, e isto não desesperar a minha vida. Reconhecer que eu posso viver o desamparo, posso viver essa realidade e saber que, de vez em quando, o desespero, o desamparo, a angústia irão me abraçar. E eu preciso viver a minha angústia, chorar o meu choro, sentir a minha dor, gritar o meu grito e ter a experiência do desamparo na travessia existencial. Saberes, conquistas, espiritualidades mais diversas não resolvem em definitivo, porque vivemos o desamparo. Mas quando você reconhece sua capacidade, quando você reconhece que até aqui você chegou, e daqui para frente você pode continuar, e você pode enfrentar essa condição, onde teremos dias bons e dias maus, e dias neutros, inclusive, nem bons, nem maus, e você pode viver a experiência de passar por tudo isso, porque tudo isto é temporal. Tudo que eu buscar será paliativo. Toda busca humana para resolver o problema do desamparo será paliativo. Seja dinheiro, seja status social, seja uma maquiagem, seja uma plástica, seja a busca da espiritualidade mais diversa que os seres humanos têm buscado, o desamparo não resolve, eu preciso aceitá-lo e eu preciso reconhecer que eu tenho condição de viver o meu desamparo e, mesmo assim, ter uma vida bonita e viver o prazer de estar vivo. Por isso, eu gosto de trabalhar uma frase que não é minha, mas é de Carlos Drummond de Andrade, quando ele disse que a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. E aí eu posso enfrentar a dor de existir, mas não sofrer, e administrar isso, e reconhecer que eu tenho capacidades humanas de administrar minha agenda de hoje, meu problema de hoje, minha angústia de hoje, e quem sabe hoje nem é um dia de angústia para a minha vida e para a sua vida. Mas olha, meninos e meninas, a fé, quando chegamos às portas da morte, aponta à eternidade, mas isso tem a ver com a dimensão da fé. A ciência aponta a morte como o fim de tudo, quando viraremos carbono. Por isso, eu gostaria de que você entendesse que você precisa fazer uma escolha. A escolha de existir em que pese o desespero e o desamparo humano. A sociedade existe o mal-estar, não tem jeito. O mal-estar social está aí. A condição está aí. Mas eu entendo que, ao reconhecer, você precisa aceitar esta realidade e, aceitando, reconhecer que você tem competência de continuar existindo, produzir a sua beleza, o seu equilíbrio, a sua paz interior, construir seus valores e construir sua casa de tal maneira que as tempestades da vida não derrubem a sua existência. Acompanhamos, todos nós, com muito pesar, as chuvas que vieram em todo o sul da Bahia e em alguns outros locais do Brasil, como Minas, por exemplo. Muito desamparo, pessoas perdendo tudo e alguns, inclusive, perdendo a vida. Essa é a condição humana. E quando o rio subiu, quando a chuva caiu, quando a enxurrada veio, alcançou a casa de todos. Daqueles que têm fé em algum tipo de espiritualidade e aqueles que não têm fé em nenhum tipo de espiritualidade, a enxurrada lambeu a existência. E eu me lembro de um texto do Mestre de Nazaré, quando ele disse que aquele que construir sua casa sob os meus princípios, a sua casa
e ele se referia à vida, não desabará nos desesperos, nas enxurradas, nas ventanias, nos temporais da existência. Eu não sei quais são os seus valores e os seus princípios, mas eu queria que nesta noite você pensasse nessa ideia do desamparo humano como congênito. É uma condição humana, mas que você o aceitasse e reconhecesse que você tem competência para administrar esta realidade que dói e, em algumas pessoas, produzem sofrimentos profundos, a ponto de adoecimento psíquico e a busca do suicídio como alternativa válida para resolver o problema do desespero humano. Pense nisso. Eu queria que você entendesse essa realidade. Leia esses textos aos quais me referi. O texto de Kierkegaard, Angústia e Desespero Humano. O texto de Freud, que foi o mal-estar da civilização. E eu queria que você lesse um texto de Jesus, que está em Mateus, capítulos 5, 6 e 7, que nós chamamos de Sermão da Montanha. Eu creio que esses 3 textos ajudarão você a aceitar a condição humana e reconhecer que você tem capacidade de administrar o desamparo e viver com beleza. Gente, eu confesso, essas 3 ideias têm enriquecido a minha existência e me dado condição de viver sem desespero. Aceitar a condição e viver cada dia na beleza e na contextura que se apresentar. Olhar para a minha agenda e dizer, tenho competência de viver a agenda deste dia. Por isso, um grande beijo em cada um de vocês, grato mesmo por você estar aqui. Todos vocês que acompanharão esta gravação e que não estão aqui, o meu abraço, reflita a respeito disso. E a minha esperança é que isso possa cair em terreno fértil e prosperar na sua alma, produzindo o prazer de estar vivo, em que pese o desespero de existir. Um grande abraço.